Aí pessoal, estamos aqui na Cidade do Galo, dá para ver ali na frente, ó, Marcelo Oliveira, o diretor de comunicação do Atlético, o Domênico, né? O pessoal está chegando, também a imprensa está entrando aqui para o início da coletiva. Marcelo que foi demitido hoje, após a derrota por 3-1 para o Grêmio, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vai. Na sala de imprensa. Não, vamos daqui. Rodrigo, desculpa, velho. Para ver a lotação aí. Pode ir, gente? Calma, gente. Calma. Pode arrumar com calma aí. Calma. Para que estiver ok, todo mundo só não pode. Só para vocês terem noção aí, a quantidade de jornalistas. Tirar minha mão aqui, tá bem cheio. Vai começar. Talvez eu chamar o Luxinha de favor, vai começar agora. Tudo bem aí? Podemos? Pronto? Podemos? Já? Ok? Últimos ajustes. Vai, Thiago. Boa tarde a todos. Referente às outras oportunidades que estive aqui, entrevistas, hoje eu fiz questão de me apresentar apenas para o depoimento. Fui chamado para uma reunião hoje e me surpreendi com o final dessa reunião, com a saída do clube. Me surpreendi porque temos ainda um jogo, uma possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, embora a vantagem do adversário e as dificuldades são grandes, mas também tenho consciência de que o jogo de ontem foi frustrante pelo primeiro tempo muito ruim que fizemos, né? E isso acabou gerando uma insatisfação de todos, né? Inclusive da comissão técnica também, jogadores e principalmente dos torcedores. Foram 6 meses de boa convivência. Eu queria agradecer a vocês essa convivência saudável e desculpar por algum momento também que foi diferente. Queria dizer que surpreende também um técnico sair na condição de estar disputando uma final de Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores, mas a expectativa ela era grande demais e acabou não conquistando da forma que nós queríamos. Eu voltei ao Atlético com o objetivo de ampliar a minha história aqui no clube, de conquistar títulos, de conquistar grandes vitórias e de fazer com que o time produzisse bem. Não somos infalíveis, né? Pode ser que eu tenha tomado algumas decisões que não deram certo, mas também não somos incompetentes porque trabalhamos com muito comprometimento, com muita entrega, e só não foi melhor porque isso é futebol, isso é jogo. Em algum momento nós pecamos por detalhes e pode ter mudado nessa história.
Acho que o Atlético tem um bom elenco, comprometido e um elenco um pouco desequilibrado também. E eu acho que isso está sendo cuidado por todos do Atlético. Mas a comissão tentou fazer aí o melhor trabalho, eu me dediquei muito para isso e quero deixar aí um agradecimento também ao nosso presidente, o Daniel, que acompanhou quase todos os treinamentos, que acompanhava todas as preleções, uma pessoa importantíssima no clube, que está muito atento, que vive intensamente no Atlético. Eu desejo muita sorte, já estou acostumado a essa rotina do técnico no futebol brasileiro e também tenho consciência de que não conseguimos um padrão ideal do time, em várias circunstâncias, 6 meses de trabalho, inúmeras contusões e variadas contusões atrapalharam um pouco, mas felizmente eu posso dizer que tenho consciência de que doei tudo que podia aí no Atlético e desejo muita sorte ao profissional que vier e que possa fazer um belo trabalho. Agradeço a vocês, agradeço ao torcedor que me acolheu muito bem quando cheguei e que naturalmente questiona nesse momento, mas talvez não vá questionar isso, vou admitir muito a minha lealdade, a minha honestidade e a minha intensidade de trabalho. Então, um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Aí estão as palavras do técnico Marcelo. Bom, pessoal, então deu para ouvir aí o Marcelo Oliveira, foi apenas um pronunciamento, né? Ele não abriu espaço aí para que os jornalistas pudessem fazer perguntas. Agradeceu a diretoria, né? Lamentou aí, inclusive o que chamou a atenção, pelo menos para mim, foi que ele falou por 2 vezes, né? Que acha curioso um técnico ser demitido ainda com um jogo de uma final por fazer, né? Apesar da grande vantagem do Grêmio, ele sempre falou, né? Desde após o jogo, que era possível reverter esse resultado. Então ele vendo com algum estranhamento essa demissão nesse momento, mas deixando claro também que sabia que a cobrança era grande, falou-se muito da qualidade do elenco do Atlético, né, de jogadores como Robinho, Lucas Prato, Fred. Talvez o time não tenha rendido o que os torcedores esperavam, né, e talvez por isso a demissão dele acabou acontecendo nesse momento da Copa do Brasil, mas já poderia aí estar... O trabalho dele já poderia não estar satisfazendo a comissão, a diretoria, os torcedores. Talvez tenha sido apenas a gota d'água essa final da Copa do Brasil. A gente está aguardando o presidente Daniel Nepomuceno, né, vai chegar daqui a pouco para dar o pronunciamento dele. Todo mundo querendo saber se o Atlético já procurou outro treinador, se já tem alguém na mira, né, para assumir a equipe. Principalmente porque já na quarta que vem é o jogo em Porto Alegre, o Atlético tenta aí o bicampeonato da Copa do Brasil. Então nós estamos aqui esperando para ver se Daniel Nepomuceno chega, também para saber se vai ser um pronunciamento, assim como foi o Marcelo Oliveira, né, a fala dele, mas ou se a gente vai ter uma coletiva, oportunidade de perguntar para o presidente do Atlético, né, tanto o que levou essa demissão do técnico Marcelo Oliveira, como também se ele já está procurando outro treinador, ou qual o perfil desse treinador, se um interino assume até essa final, ou se alguém já chega para assumir no jogo de Porto Alegre. São perguntas que a gente quer fazer para o presidente do Atlético, né? Então, estamos aqui esperando, vamos ver. Daqui a pouco deve chegar aí o Daniel Nepomuceno. Quero até pedir desculpa aí pela tremedeira, difícil administrar aqui algumas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, acho que o vale é estar ao vivo e mostrar para todo mundo o que está acontecendo nesse momento da cidade do Galo. Já mostrei aqui, né? A sala de imprensa está bem cheia. Tem jornalista de tudo quanto é lado por aqui, todo mundo aguardando aqui para essa fala do Daniel Nepomuceno. Ainda falando sobre a coletiva do Marcelo Oliveira, acho que um outro ponto me chamou a atenção também, além dessa surpresa, né, que ele mostrou, a demissão de um técnico antes de um outro jogo da final, né, que ainda com a possibilidade do título, por mais que a desvantagem seja grande. Outro ponto que me chamou a atenção também foi quando ele disse que o elenco do Atlético não é tão equilibrado. Isso aí, fala-se muito, né, que o elenco do Atlético é o melhor do Brasil, mas ele disse aqui, falou de um desequilíbrio, não sei qual posição que ele estaria falando, quais jogadores, mas que a diretoria já trabalha para
tentar reverter esse desequilíbrio, contratar jogadores, tomar decisões para que o elenco seja equilibrado, então, já que essa é a opinião do Marcelo Oliveira. Então esse foi um outro ponto também que me chamou a atenção. O Marcelo Oliveira também lamentou muito as lesões, né? Lesões demais no Atlético. Me lembro de momentos que o Atlético teve mais de 11 desfalques. Chegou um jogo que 13 jogadores estavam fora, né? Coisas que com certeza pesam para criar dificuldades aí nos torneios, né? Ontem mesmo na final o Atlético não teve o Luan, não teve jogadores importantes. E aí o Marcelo Oliveira acabou fazendo algumas opções controversas, né? Optou, por exemplo, pelo Casares. O Casares tinha caído de rendimento. Ao meu ver, fez um primeiro tempo bem ruim. Teve muitas dificuldades na partida. Foi uma opção do Marcelo Oliveira, já que ele não tinha o Luan, né? Então, claro que as contusões complicaram bastante. Aí vai ter gente que vai falar que no início do trabalho, a pré-temporada e tudo mais, foi com o Diego Aguirre, o uruguaio. Talvez isso possa ter influenciado para as lesões. Não sei dizer, né? Aí são questões que a gente não... É difícil comentar se foi um problema do departamento, da comissão técnica ou do departamento médico, ou se lesões realmente acontecem, todo mundo passa por isso. Mas, de fato, o número de jogadores que o Atlético perdia em algumas rodadas era realmente incomum. 13 jogadores, 11 jogadores, 8 jogadores. Muitas lesões, convocações para seleções que acabaram aí atrapalhando o andamento do trabalho da comissão técnica, né? Como eu disse, o pessoal está entrando aí agora, estamos aguardando o Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, que vai falar aqui também. E aí, no caso do Daniel Nepomuceno, a gente quer ver primeiro se vai ser uma coletiva ou vai ser só um pronunciamento, como foi o caso do Marcelo. Ele só falou algumas palavras, né? Não abriu para pergunta de nós jornalistas, para perguntas. E aí, se o Daniel Nepomuceno abrir, a gente vai ter que questionar ele uma série de questões, né? A primeira, claro, por que da demissão, e por que da demissão nesse momento, e depois também qual seria o técnico para assumir o Atlético. Se ele já vai procurar um técnico para assumir nesse jogo de Porto Alegre, né? A finalíssima lá contra o Grêmio, ou se ele vai colocar um interino e aí procurar um técnico para a temporada que vem, enfim, são questões que podem ser feitas. Nomes especulados, por enquanto, só por meio da imprensa, né? Ouvimos aí Abel Braga, gente falando em Rogério Micali, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, alguma opção de fora. Difícil dizer por enquanto, vamos aguardar, pelo menos para às vezes a gente ver se tem um perfil, né, que a diretoria do Atlético procura. Técnico mais experiente, um jovem que vem se destacando, algum jogador, algum técnico com uma vocação mais ofensiva ou vocação mais defensiva, não sei. É difícil aí, a gente tem que ver realmente o que o presidente do Atlético está pensando nesse momento. Pessoal, movimentação aqui fora, deixa eu até mostrar. Vou mostrar aqui a cidade do Galo. Então, o pessoal da imprensa aqui aguardando. Ao fundo é o campo principal de treinos do Atlético. Aqui fora é onde a gente vê o vestiário, né? E é dali que sairia o Daniel Nepomuceno, né? Tá vendo até o pessoal ali já preparando o campo de treinamento. Daqui a pouco, os jogadores que não atuaram, né, os reservas, que atuaram menos no jogo contra o Grêmio, devem aparecer por aqui, já que os titulares fazem aquele trabalho regenerativo na academia. Inclusive, a academia é ali, ó. Fazendo uma volta aqui, 180 graus. Academia, ali é a entrada do vestiário. Então, quem atuou, né, a maior parte do tempo, fica só nesse trabalho interno, e quem ficou de fora ou entrou nos minutos finais faz o regenerativo aí. Esse vai ser o dia, essa quinta-feira do Atlético, que tem jogo no final de semana, né? Recebe São Paulo, e aí especula-se que o técnico Marcelo, e ele falou isso também na coletiva, o Marcelo Oliveira o técnico Marcelo Oliveira falou isso, mas ele não é mais o técnico do Atlético, mas tudo indica que a equipe atleticana deve entrar realmente um time alternativo para ter realmente força máxima nessa decisão do Rio Grande do Sul. 1-0, um gol de diferença para o Atlético ainda dá o título ao Grêmio, né, da Copa do Brasil. 2-0 ou 2 gols de diferença levam para a disputa dos pênaltis. E aí, mais de 3-0, mais de 3 gols de diferença, 3 gols de diferença ou mais, dão um título ao Atlético Mineiro. E aí, desde o final do jogo, né, os jogadores ainda falando, claro, muito abatidos, mas ainda falando que é possível sim reverter, que não tem
nada impossível no futebol. Principal auxiliar técnico do Marcelo Oliveira, se despedindo aqui nesse momento, saindo, deixando o CT. Então, a comissão técnica do Atlético deve estar aí com a última palavra, né, com os jogadores ali no vestiário, e nós estamos aguardando para ver se o Daniel Nepomuceno chega por aqui. Vamos ver o que o presidente do Atlético vai poder falar para a gente. Quem sabe aí já conversou com algum outro treinador, ou pelo menos já tem um perfil definido. São perguntas que a gente espera fazer para o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno. Vale lembrar, né, que o Daniel Nepomuceno, desde aquela derrota contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro, já tinha feito cobranças duras e falava que o Atlético tinha que ficar entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e que a final da Copa do Brasil era uma prioridade também. E aí o Atlético hoje não tem mais chances, né, de entrar nesse grupo dos 3 primeiros colocados que tem vaga direta para a Copa Libertadores. Somado isso ao resultado de ontem, né, 3-1 para o Grêmio em pleno Mineirão, o técnico Marcelo Oliveira acabou sendo demitido. Resta saber, como eu já disse algumas vezes, se o Atlético vai contratar um treinador para dirigir a equipe contra o Grêmio em Porto Alegre, ou se vai um interino, né? Eu me lembro que quando o Levir Coupe foi demitido no ano passado, técnico da categoria de base do Atlético, que assumiu o clube e conduziu a equipe, tendo até bons resultados, né, na reta final. De repente pode ser uma saída para encontrar com mais calma um técnico para o ano que vem. Voltando aqui para a sala de... Aqui está bem cheio o pessoal da Rede TV. Olha só. Para ver que tem muita gente. Normalmente fica cheio, mas o número de pessoas aqui está além do normal. Tem muita gente por aqui. Todo mundo aguardando. Vamos ver, o pessoal da assessoria está aparecendo novamente, mas por enquanto eu pelo menos não vi o Daniel Nepomuceno. Não sei se ele está aqui dentro. Estamos aguardando para ver se o presidente chega aqui para dar uma palavrinha. Se vai ser apenas um pronunciamento ou se vai ser uma entrevista coletiva. Estamos aguardando para saber o que o presidente do Atlético tem para falar com a gente. Vamos aguardar aqui. Aproveitando que nós estamos aqui nesse intervalo, né, mostrar ali, ó, o pessoal já preparando o treinamento. Volto a dizer, né, o treinamento aqui nesse campo principal do Atlético vai ser para os jogadores que não atuaram ou que ficaram um menor tempo na partida de ontem, né? Os titulares ficam no trabalho realmente regenerativo. Olha só, Marcelo nesse momento deixando a Cidade do Galo, olha, lá na frente. Nesse momento deixando a Cidade do Galo. Ele que agradeceu bastante, né, a recepção calorosa que ele teve dos torcedores, agradeceu bastante também a diretoria, falou em 6 meses de trabalho aí, né, um trabalho com muito respeito. Palavras do Marcelo Oliveira, agradecendo, mas também mostrando certa surpresa com uma demissão às vésperas do segundo jogo da final da Copa do Brasil, né? Mas já foi falado, talvez, os resultados, olha só, isso é importante. Técnico das categorias de base do Atlético, mesmo que eu falei, né, que assumiu após a demissão do Levir Coupe no ano passado, vai chegando para o treinamento. Então, por enquanto, né, enquanto não tem algum tipo de definição, ou pelo menos uma palavra do presidente Daniel Nepomuceno, vai ser ele, vai comandar o Atlético. Inclusive, pelo menos pelo que eu me recordo, ele obteve bons resultados, viu, na reta final, foi bastante elogiado aí. Olha só, pessoal, os jogadores agora, né, vão chegando para o treinamento. Desculpa, atrapalhei vocês aqui. Esses são jogadores do Júnior do Atlético que vão completar esse treinamento, né? Enquanto os jogadores reservas não chegam, eles já estão aí posicionados. As últimas definições para o treinamento.
É isso aí, a gente aguardando para ver se o presidente Daniel Nepomuceno chega por aqui para as palavras dele, né? Se um pronunciamento ou uma coletiva. Falando sobre a demissão do técnico Marcelo Oliveira e também sobre quem assumiria o Atlético aí, se para o final dessa temporada, para essa reta final, já com o jogo na quarta que vem em Porto Alegre contra o Grêmio e também, ou se um técnico já para a temporada que vem, começando uma temporada, né, com pré-temporada, começando um trabalho realmente do início. São as opções aí. Tá aí o Carlinhos, ó. Figura central na comissão técnica do Atlético. Ele é fixo, né? Vale sempre lembrar isso. Fica, não tem nenhuma relação direta com a comissão técnica do Marcelo Oliveira. Ele é fixo do Atlético, né? O Carlinhos. Então, ele continua no Atlético. Aí, alguns jogadores já vão chegando. Alex. Patrick vem vindo. Goleiros, Cleiton, que acabou entrando no decorrer da partida de ontem. Sempre vai acontecer isso? Vai ser lá agora ou será que vai ser aqui? Daniel Nepomuceno só fala mais tarde? Ele vai falar no momento desse? Vai. Ah, a informação que eu tive aqui, não. Eu nem vi o carro dele. Tá certo, pessoal, vamos ver. Vou fechar aqui com essa imagem do treinamento. Quando o Daniel Nepomuceno aparecer por aqui, a gente volta com a transmissão. Obrigado por todo mundo que participou, um grande abraço.